Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de redação, tá ok? Eu espero, né, que vocês aprendam bastante, né, que a ideia é essa, né? Então, assim, nós temos muita coisa aí pra gente aprender, tá bom? Só que eu vou precisar, né, da participação de vocês, da colaboração de vocês, tá ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe para vocês dois textos, tá? É a nossa primeira aula, então nós precisamos, né, conversar um pouquinho, refletir, né? E os textos, eles nos ajudam, né, em relação a isso, né? Então, assim, os textos, eles, de uma certa forma, né, a gente aprende muito com ele, tá ok? Então hoje eu trouxe dois textos aí pra gente ler, né, e refletir. O primeiro fala, né, sobre a folha amassada. Então eu gostaria que vocês acompanhassem aí comigo. A folha amassada. Quando criança, por causa de meu caráter impulsivo, eu perdia a paciência à menor provocação. Na maioria das vezes, depois desses incidentes, me sentia envergonhado e me esforçava por consolar a quem tinha magoado. Um dia, meu professor me viu pedindo desculpas a um amigo, depois de uma explosão de raiva. Após o ocorrido, ele me entregou uma folha de papel lisa e me disse: amasse-a bem apertada. Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha. Agora, deixe-a como estava antes, disse o professor. Óbvio que não pude deixá-la como antes. Por mais que tentasse, o papel continuava cheio de pregas. Então, o professor me explicou. O coração das pessoas é como esse papel. A dor que a ele causamos será tão difícil de apagar como esses amassados na folha. Assim aprendi a ser mais compreensivo e paciente. Quando sinto vontade de estourar, lembro daquele papel amassado. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando magoamos alguém com nossas ações ou com nossas palavras, logo queremos consertar o erro, mas é tarde demais. Me lembro de um antigo ditado: fale somente quando suas palavras puderem ser tão suaves como o silêncio. Seremos sempre responsáveis pelos nossos atos. Nunca devemos nos esquecer disso. Autor desconhecido. Então, gente, esse texto aí, ele diz tudo, né? E ele tá bem claro aí, né? Que fala aí, né, do menino, que ele agia, né? Ele, quando criança, por causa do caráter, né, ele tinha um caráter muito impulsivo, né? Ele perdia a paciência, né? E falava, né? O que vinha na mente dele. Então, assim, sem medo de magoar alguém, né? Ele falava o que ele queria, magoava as pessoas e nós podemos observar que depois ele ia pedir desculpas. Mas era o suficiente? Não. Então, assim, o professor, né? Ele pediu para que ele amassasse o papel e depois que o deixasse, né, do mesmo jeito, bem, né, lisinho. Não conseguiu. Assim é o nosso coração. O meu, o seu, né? Quando nós magoamos alguém, né? Quando nós magoamos alguém, o nosso coração fica assim, igual, né, a esse papel, igual a essa folha amassada. Então, o que esse texto, né, ele nos mostra? Que nós precisamos ser pacientes. Nós vamos pensar antes de agir. Vamos pensar
antes de falar, para não magoar as pessoas. Porque você magoando aquela pessoa, por mais que você peça desculpa, o coração dela não vai ficar mais, não vai ser mais o mesmo. Ela vai ficar com aquela mágoa dentro dela. Então, como diz, né, a primeira, né, impressão, né? Então, assim, a impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Então, vamos pensar nesse texto, né? Então, sempre que você se aborrecer, né? Você, antes de você falar alguma coisa, pense bem, tá, gente? Então, assim, o que eu quero passar para vocês é isso. Vamos pensar antes de falar qualquer coisa, né? Porque eu acho que o respeito, ele está, né, assim, em primeiro lugar. Então, vamos respeitar o nosso colega, tudo bem? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do texto, tá ok? É um texto, né, muito interessante, muito bonito, né? Que fala muito aí, né, sobre, né, o respeito, né? O que nós, né, devemos ter com o próximo, tá bom? Além desse texto, nós temos aí também um outro texto, né? Que fala aí da a lição da borboleta, tá ok? A lição da borboleta, que eu vou estar deixando para vocês, tá? Para vocês fazerem algumas atividades. Então, a lição da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido e não conseguiria ir mais. O homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar com o tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com o corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era o que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossas vidas. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, ficaríamos enfraquecidos. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar, né? Um outro texto também muito interessante, né? Então fala, né, a questão aí do esforço, né? Se tudo fôssemos dar valor. Então, assim, os obstáculos, né? Isso aí, né, faz parte da vida. Então, nós temos que vencer. Temos que procurar, né, vencer tudo isso, né? Igual a questão aqui da borboleta, né? Então, que essa parte aqui, né, é muito interessante, né?
que algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossas vidas. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, ficaríamos enfraquecidos. Então, os obstáculos, né, os problemas, né, faz a gente ficar, né, assim, mais forte, nos fortalece. Então, faz parte aí, né? E tem aí, gente, as atividades. Número 1. Por que o homem ajudou a borboleta a sair do casulo? 2. O que aconteceu com a borboleta que foi ajudada? 3. Por que a borboleta tinha que se esforçar para sair do casulo? 4. Leia a frase. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, ficaríamos enfraquecidos. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Comente a frase. 5. Comente a atitude do homem. E tem aí, gente, um diagrama que é para vocês acharem aí as palavras que estão aí em negrito, né, no texto, que são casulo, borboleta, esforçava, progresso, ajudar, capazes, rastejando, gentileza, esforço, Deus, vidas, obstáculos e fortes, tá? Então, sua vitória depende do seu esforço, tá? Nunca esqueçam disso. Sua vitória depende do seu esforço. Então, eu estou aqui para ajudar. Podem contar comigo, tá ok? Um beijo.